Belo encontro nosso aquele na missa das 10, né? Exatamente. Olha o que deu o encontro. Aí, ó. Tá. Andiamo a mangiare polenta! St'amore me teneva incatenata, ho detto basta e messo liberata, ma pare che in cielo, pare che lo accendo sole, l'amore canta pa felicità. Gente, essa pérola, quando foi imaginada, seria apenas para dar show. Era um tombo da polenta, igual a gente viu lá no sul. E por sorte nossa, a polenta que foi feita ali dentro, só a primeira foi jogada fora e da segunda em diante foram todas elas aproveitadas. Agora imagine se não tem um panelão desse que cozinha 1.300 quilos de polenta por vez, como é que nós iríamos fazer para fabricar 15 mil quilos de polenta para consumir durante a festa? Então, além do show, veio de brinde ainda um produto maravilhoso para a gente consumir durante o nosso evento, a Festa da Polenta. Bom, gente, como surgiu isso, a ideia? Eu, como secretário de turismo, eu estive em Pato Branco. Eu fui levar a Kátia Petter para disputar o Miss Itália no Mundo. Então, um evento muito interessante que daria uma divulgação muito interessante, não somente para a Venda Nova, mas para todo o estado do Espírito Santo. E lá a gente sentado, batendo um papo com o pessoal de Ascurra. E lá nesse Miss Itália no Mundo só tinha gente de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? O Espírito Santo não estava incluso, vamos dizer, no mapa deles, que existia colônia italiana no estado do Espírito Santo. E esse senhor de Ascurra, que trouxe uma menina também para disputar o Miss Itália no Mundo, ele falou assim: olha, eu gostei, eu vi uns panfletos de Venda Nova que você deixou lá no hotel e achei muito interessante, mas eu gostei da Festa da Polenta, todo esse trabalho. Agora nós fazemos uma coisa aqui que vocês não fazem lá. Eu falei: o que é? E ele virou para mim ainda e falou: eu duvido que vocês vão fazer. Eu virei para ele e falei: e se eu fizer, você vai lá? Ele falou: vou. Eu falei: o que é? Nós temos aqui uma polenta gigante. Os olhos arregalaram e falaram assim: não somente uma polenta gigante, como um queijo gigante. Eu falei: mas como é que faz isso? Eu falei assim: não, a gente dá a dica para vocês. Vai ser daqui mais uns dias, vai ser a festa. Falou assim: você filma, pega pra gente tudo direitinho. Então ele pegou, filmou, mandou a filmagem pra gente, pra mim. E na época eu entreguei ao presidente da Festa da Polenta a filmagem, sugerindo que fizesse realmente uma polenta gigante. Então o presidente não achou interessante, o presidente da época não achou interessante. Eu falei: me dá o vídeo para cá que no futuro, quem sabe, a gente pode pensar nisso. Eu, quando assumi novamente a Festa da Polenta, que eu já tinha sido presidente anteriormente, lancei a ideia de se fazer um panelão gigante, que foi uma confusão danada, foi um bate-boca. Nós reunimos o conselho na AFEPOL e aqui a gente colocou em discussão a questão de se fazer o tombo da polenta, fazer um panelão gigante. Mesmo porque o panelão lá do sul, de Rio do Oeste, se não me engano, ele pesa mais ou menos uns 300 quilos. E a gente queria fazer um panelão para fazer até uns 2.000 quilos de polenta. E o bate-boca foi grande, viu, nesse dia, na reunião da Assembleia. Enfim, discutimos bastante, esgotamos, vamos dizer, o assunto. E no final, batemos na mesa e colocamos em votação. Aquele falatório todo, teve uns 4 ou 5 pessoas, umas 4 ou 5 pessoas que ficaram contra. O resto foi todos favoráveis a fazer o panelão. E destinaram naquela época 10 mil reais, que eu poderia gastar até 10 mil reais para se fazer o panelão.
Era um bom dinheiro na época. Aí, quem é que vai fazer esse panelão? E eu fui lá para a Casa de Material de Construção conversar com o Domingos Perim. Eles sempre compraram panela, né? As panelas que nós temos aqui para fazer polenta foram adquiridas através do Perim Material de Construção, através do Domingos Perim. As misturelas, que também foi um sucesso na época que nós compramos, vamos dizer, foi também um avanço, né, para fazer polenta, também foi um sucesso, foi através do Domingos Perim. E eu cheguei com ele, falei: Domingos, nós estamos com essa ideia. Ele virou para mim: você é doido, né, Tarcísio? Eu falei assim: não, eu acho que é interessante, a gente tem que buscar novidades para que a gente continue realmente perpetuando esse trabalho que começou lá, né? Padre Cleto começou, veio trabalhando, foi um sonhador nisso, e nós temos que cada vez sonhar mais e fazer as coisas, e acho que a gente tem que despertar curiosidade. Aliás, eu sempre falo que turismo é a arte de despertar curiosidade. Tá bom, vamos nós. E quem é que pode fazer? Então ligamos para as fábricas de panela, que ele comprava as panelas, né, panela de ferro fundido para fazer polenta. Ninguém fazia. Chegamos a contactar até um cara que fabricava sino em São Paulo. O cara se prontificou a fazer e tal, e pediu o desenho, como é o desenho e tal, e não fluiu, a coisa não andou. Mas essa conversa rolou-se por 3, 4 meses, uma coisa, a gente conversando e tentando. Todo sábado eu ia lá conversar com o Domingos. Um belo dia, uma indústria de panelas, de panelões de Minas Gerais, não sei qual é a cidade, ele disse que faria a panela, mas teria que ter um desenho industrial. Eu falei: caramba, é só pegar a panela que você tem aí, multiplicar, nós queremos, ela pega 50 quilos, nós queremos uma de 1000. Não, não é assim não, tem que ter um desenho industrial. Eu falei: mas como esse desenho industrial? Eu falei: você tem que pegar um engenheiro mecânico, ele vai fazer, um engenheiro que vai fazer esse trabalho. Na época pensamos no Caoro, conversamos com o Caoro falou que fazia. Aí um belo dia bateu no ouvido do Luciano Varejão, né, que nós estávamos precisando de um desenho industrial. Pois é, eu sou Luciano Varejão, morador de Venda Nova desde 2001, morador fixo em Venda Nova desde 2001, mas frequentando Venda Nova desde 1992. E um dia, na missa das 10, o Tarcísio me falou que ele tinha ideia de fazer uma panela que fizesse uma polenta maior do que uma que ele viu lá no sul, se eu não me engano é São Francisco do Sul, um lugar lá do sul que ele foi lá e viu uma polentona. Ele ficou mordido com o negócio e falou: poxa, nós vamos ter que fazer um negócio desse. E o Tarcísio é todo meio mega, né? Ele gosta de fazer coisas assim que tem um vulto. Aí beleza, eu falei: Tarcísio, eu posso contribuir com isso aí. Não apenas, ele precisava de alguém que fizesse o desenho da panela que fosse semelhante àquelas panelas que as donas usavam para fazer polenta. Então eu falei: Tarcísio, eu não só posso contribuir fazendo o desenho, mas eu posso também procurar alguém que vá de fato fazer a panela. Eu falei: é mesmo? E eu pensei logo nos meus amigos lá da CST. Aí na segunda-feira seguinte, viemos o Tarcísio e eu trouxe uns instrumentos de medida, medi uma panela, levantei o que eu chamei de perfil, isso que você vê assim na lateral, que é o perfil, que é muito semelhante, na verdade, ao perfil de uma panela convencional que as donas usam no fogão a lenha. E o Tarcísio queria que tivesse 1.300 litros de volume interno. Bom, então aí entrou a minha engenharia, eu sou engenheiro mecânico. Bom, eu vou fazer então uma que tenha esse perfil. Na realidade eu queria 2.000 litros, mas tinha gente mais teimosa do que eu para dizer que não seria 2.000 litros, seria 1.500 ou 1.300 litros. Daí surgiu 1.300, entendeu? Bom, e quando eu fiz o projeto, desenhei, eu também medi quanto da área da panela é exposta ao fogo no fogão a lenha. O percentual, né? Exposto ao fogo.
E eu vi que se eu mantivesse o mesmo percentual com esse balcão aberto aqui, ela ia demorar muito para ferver, devido à perda de calor por evaporação por essa boca aberta. E botar tampa em panela de polenta, não existe isso. Então eu falei, vou ter que afundar mais essa panela, ela vai ter que afundar mais no fogo para eu compensar esse bocão aberto. Aí fiz uns estudos da minha engenharia mecânica, da qual fui professor durante 30 anos, e cheguei a esse resultado aí. Antecipando até a conclusão, essa panela cozinha uma polenta no mesmo tempo que a nona cozinhava a polenta naquela panela em cima do fogão. Então por que eu pensei nisso? Eu pensei nisso achando que se aumentasse o tempo ou reduzisse o tempo, fosse interferir no paladar e na textura final da polenta. Então para manter o mesmo paladar e a mesma textura, eu teria que ter o mesmo tempo de cocção. Foi o que eu fiz. Bom, uma vez o desenho pronto, eu falei, Tarcísio, estou com o desenho, mostrei para ele, ele gostou do desenho, tal, agora é comigo. Aí um dia que eu fui a Vitória, eu fui à CST e conversei lá com Robson. Robson era diretor da CST e ele tinha uma relação com as comunidades em torno da CST. Aí eu falei brincando para ele, Robson, pô, Venda Nova é tão longe, eu estou morando em Venda Nova agora, vocês nunca tiveram oportunidade de fazer alguma coisa que contemplasse aquela comunidade? Eu falei, é mesmo, nunca fizemos, até porque é longe mesmo. Eu falei, pois é, nós estamos com uma demanda interessante aqui para a CST. Ele, qual que é? Fazer uma panela de ferro fundido. Ah, pô, uma panela de ferro fundido a gente faz. Então eu falei, então é compromisso, é compromisso. Aí quando eu mostrei o desenho e o tamanho, eu falei, pô, mas isso não deixa de ser uma panela, apesar do vulto, continua sendo uma panela. Falou, deixa comigo que eu vou conversar com o pessoal da fundição. E ele, quando conversou, me deu um retorno depois, a turma da fundição ficou encantada com o projeto. E, para ter uma ideia, aquilo envolveu praticamente um mês inteiro da equipe de fundição e resultou nisso aí. Aí no dia que ela ficou pronta, foi um fim de semana, o Tarcísio conseguiu aí aquele caminhão, o guincho do Faé, aquele que tem uma plataforma em cima, para a gente pusesse a panela em cima do guincho e a trouxesse para cá. Aí eu pensei, peraí, nós não vamos fazer uma viagem de volta assim, como se fosse transportando uma coisa industrial. Tem que fazer alguma coisa a mais. A minha cunhada, Denise Zandonardi, trabalhava na Gazeta. Eu liguei para ela e falei, Denise, viabiliza alguém filmando isso pro informativo das 18 horas, 19 horas, não me lembro, que nós vamos dar um defeito nesse caminhão embaixo da passarela da UFES. E era aquele Tonoli que dirigia o caminhão, eu já gostava de uma bagunça. Então eu falei, Tonoli, você vai dar um defeito ali embaixo, deixa comigo. Aí nós pusemos faixa do lado, né, anunciando que a panela era para fazer a polenta gigante e tal. Fizemos um marketing danado em torno do negócio. Aí quando nós estávamos chegando na passarela, já estava a equipe de filmagem do informativo da Gazeta em cima da passarela. Falei, é aqui que você vai dar o defeito. Aí ele parou embaixo, botou a mão na cintura, abriu o capô do carro. Pô, que azar, deu problema logo aqui. Isso era perto das 6 horas, aquele trânsito danado. O pessoal buzinava, gostando do evento, né? Vários alunos saindo da UFES, vendo aquilo tudo. Então foi um negócio muito interessante. E nós ficamos por ali uns 20 minutos, pelo menos. Aí saímos, viemos para cá. No oposto lá foi feito um fogão de alvenaria, né, com tijolos. Praticamente não era como esse, era um redondo. E nós precisávamos da trempe para apoiar a panela em cima, porque se apoiasse meramente nos tijolos, devido ao peso, poderia romper aquilo tudo. Aí eu me lembrei do Marcos Pegoretti, da Colômbia Engenharia, para a qual eu prestava serviço na época, ainda presto, e liguei para ele, falei, Marcos, nós estamos dando uma trempe para um fogão. Falei, pô, mesmo esquema que eu fiz com o Robson, né? Falei, não, tranquilo, fala lá com o Julimar. Falei, Marcos, vai dar uma trempe. Não, vê lá com o Julimar e tá tudo certo. Quando eu falei o tamanho, bom, agora eu já prometi, é essa que está aqui, que é uma chapa com uma espessura de 1 polegada, que é 2,5 cm de espessura. Não é barato, é caro. E foi feito um perfil em volta dela, para não ficar aquela quina viva. Então o Julimar, outro diretor da Colômbia, que é muito habilidoso, foi que executou isso aí, e nós a trouxemos
fomos lá de novo com o caminhão do Faia pegar e daí então, isso é o resumo, né, da história da fabricação da panela. Aliás, eu tenho que falar um pouco sobre a dedicação do pessoal da fundição da CST. Quando se faz uma peça dessa, alguns cuidados têm que ser tomados. O resfriamento tem que ser lento para evitar que haja o que a gente chama tecnicamente de concentração de tensões. Se ela resfriar muito rapidamente, ela pode concentrar tensões igual a esses vidros de porta de banco. Se der uma pancada com alguma coisa pontiaguda, ele estilhaça inteiro, porque ele está todo concentrado em tensões ali. A mesma coisa poderia acontecer com essa panela. Então eles, assim que foi fundida, eles cobriram com areia e depois com pó de serra por cima, para manter aquilo aquecido durante muito tempo. Se eu não me engano, o tempo de resfriamento foi quase 20 dias, para que ela resfriasse muito lentamente e não concentrasse tensões. Isso também tem isso interfere nas propriedades do material. O aço, então, fica muito resistente. Tanto que quando nós colocamos sobre o caminhão plataforma para trazer para cá, eu preocupado com ela escorregar e cair, ele falou, não se preocupe com a panela, se preocupe com o asfalto, que vai arrebentar tudo, mas a panela não. Isso aí é tipo aço ferramenta, ela não vai quebrar. É isso para dar o nível de dedicação que eles tiveram, de cuidado que eles tiveram. E assim que desenforma, ela começa a enferrujar. Então tem que passar um óleo. Normalmente numa peça industrial passa-se um óleo industrial. Mas poxa, ela seria usada para cocção. Não podia ser óleo industrial. Eles não dispunham de outro óleo. Compraram do bolso deles azeite em lata, aquelas latas de 20 litros, e fizeram olearam a panela com azeite. As pessoas que a gente tem que agradecer muito na CST, primeiramente ao Robson, que foi o diretor que nos colocou em contato com a equipe de fundição e que permitiu, na diretoria da CST, que aquela panela fosse fundida. Aliás, para ser transportada para cá, tinha que ter uma nota fiscal, porque a CST não nos cobrou nada, então tem uma nota fiscal de valor simbólico de R$25 mil na época. Dela. E não paga nem sequer o peso do material que foi colocado aí. E o engenheiro responsável pela fundição é o Afonso Henrique, se eu não me engano, e um outro que é o Adolfo, e o outro que é o Alcimar. São os nomes que eu estou me lembrando agora. Mas foi toda a equipe que foi envolvida com muita dedicação. A gente deve muito àquela equipe de fundição da CST. A execução disso. Para eles foi assim, fugiu da rotina de fazer aquelas peças meramente industriais, que era o dia a dia deles, né? Fazer uma coisa que tem graciosidade, uma coisa que é bonita e tem outro objetivo. Não é alguma coisa que vai servir um propósito meramente industrial. É uma festa, é um evento. E foi dito e feito, não deu outra coisa. O Luciano Varejão era a pessoa realmente que faltava para a gente trilhar o caminho e chegar aonde chegamos. Foi um sucesso, foi fantástico o trabalho que a CST, você vê que para fazer uma peça dessa não é fácil. Só de ferro fundido aí tem 1.200 quilos de ferro fundido. Se fosse vender na época, eles falaram que se fosse vender o panelão só para sucata, dava R$12 mil só de material, de matéria-prima. E outras coisas mais, né? De ferro que teria. E eles fizeram o panelão e nos doaram. O certidão de nascimento dele veio uma nota fiscal no valor de R$25 mil, que foi a doação da CST na época para a festa da panela. Hoje eu não sei nem mensurar o quanto custaria um panelão desse. E só o sucesso que ele faz, né? Hoje pode vir o show que for, mas o maior show realmente é o panelão. As fotos que são tiradas. E vamos dizer, o nome de Venda Nova que é levado com essas coisas gigantes, não somente com isso, mas com a faixa gigante, o queijo gigante, né? Infelizmente não está se fazendo mais. A goiabada gigante que está no Guinness Book, a maior goiabada do mundo, é a goiabada de Venda Nova. Tá? E não se faz mais. Mas enfim,
Essas coisas foram feitas para despertar curiosidade, para fazer o diferente, para fazer com que as pessoas admirem Venda Nova e alise realmente o coração do vendanovense, para que o vendanovense tenha cada vez mais orgulho de sua terra. Porque patriotismo advém disso, advém do orgulho de ser participante daquilo que a sua terra proporciona. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum 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 pum. Quando si cose la bella polenta si cose così, si pianta così, si cresce così, si fiore così, si coglie così, si masna così, si